Primeiro, como nós sabemos das incontáveis teorias que são amparáveis em mais incontáveis ainda evidências, nós estamos sendo visitados por esses seres desde o começo da nossa evolução. Então nós estamos falando de milhares de anos. Há milhares de anos esses seres começaram a surgir aqui, talvez até antes, mas não havia quem registrasse, e aqui eles conviveram com inúmeras civilizações. Eles conviveram com a civilização hindu antiga, nepalesa, suméria. Inclusive os sumérios têm uma história de que eles adoravam a um deus, né? a deuses, na verdade, eram plurais, chamados de Anunnaki, que no idioma deles significa aqueles que do céu desceram à terra. O nosso convívio com esses seres tem sido muito intenso, embora velado. Eles não estão se abrindo para nós. Eles estão aparecendo em qualquer lugar, o tempo todo, isso há milênios. E os registros? A humanidade tem uma reação muito lenta para as coisas da vida. Nós custamos a nos adaptar a coisas novas. Ainda que a pesquisa oficial científica dos discos voadores tenha começado em 1947, portanto há 72 anos, ainda hoje há gente que não acredita em discos voadores. Mas a questão não é essa, porque não se trata de algo em que você acredita ou não acredita. Isso não é crença. Crença é religião, você acredita. Nós temos, no caso, informações. E essas informações são brutalmente contundentes, provando que nós estamos sendo visitados por outras formas de vida. Mas é claro, há uma resistência. Num planeta, né, em 2019, em que ainda há gente que acredita que nós não fomos à Lua, e ainda há gente que defende que a Terra é plana, claro que vai ser natural que haja uma grande quantidade de pessoas que não acreditem em discos voadores. Não tenho informação sobre isso. Mas olha os números. Há 20 anos atrás, era 1/3 da sociedade que acreditava em UFOs e sua origem extraplanetária. Hoje, 20 anos depois, são 2/3 da população que acreditam que nós estamos sendo visitados por outras formas de vida inteligente que vêm de outros planetas. Então nós dobramos praticamente a credibilização, a aceitação do fenômeno dos discos voadores. Isso é um grande número, é um número muito significativo. E outra, esse número agrega uma outra informação importante, é de que estas pessoas que acreditam, elas também, na sua grande maioria, acreditam que os governos sabem disso. E por que os governos continuam escondendo? Porque é constrangedor para qualquer governo admitir que sabe que existem discos voadores, que eles vêm de fora da Terra, que eles têm uma tecnologia mais avançada, mas não poder responder as perguntas mais óbvias. Por que que eles estão aqui? Por que que eles não param para conversar? O que nós podemos fazer para chamá-los para uma mesa e bater um papo? Esses seres extraterrestres. Então eu aprendi, conversando com militares de vários países, todos eles de alto grau, de ranking alto, que o pensamento militar funciona assim. Um assunto que nós não conhecemos, e pior ainda, que nós não controlamos, sobre ele nós não falamos. Então você vai ter muita dificuldade de arrancar alguma afirmação de militares, e só da aeronáutica, porque do exército pode esquecer que eles não vão falar nada. Porém, já de uns 10 anos para cá, isso tem se modificado. Depois que alguns grandes militares brasileiros de outros países passaram a vir a público e falar assim: qual é o problema? Eu sei que existem discos voadores, eu vi,
E eu vi a documentação na minha mão. Há inclusive um deles que foi chefe de um organismo de pesquisa de discos voadores dentro da Força Aérea Brasileira. Então, a abertura está acontecendo, né? Esses homens, eles sabem da necessidade de esta informação ser passada para a sociedade. Eu acho que assim, o pensamento que as pessoas têm é esse que é expressado nos filmes, né? Que as naves vão se posicionar ao redor do mundo e de repente eles começam a estabelecer contato. Esse pode ser um meio, mas eu acho que há outros, talvez outros que até prescindam deste, ou que trabalhem em conjunto. Por exemplo, nós temos conhecimento de que seres alienígenas de outras civilizações estão aqui há milênios, como eu acabei de falar. E eles produzem as abduções, que são os sequestros de seres humanos a bordo de discos voadores, com o objetivo de experiências genéticas médicas. É como nós fazemos mais ou menos com os animais em extinção. Coisa semelhante. Não nos querem mal, mas querem experimentar com a raça humana. Há alguns desses seres, que nós temos que considerar que vêm de várias origens, há alguns desses seres que têm um interesse mais genético. Eles querem o nosso material genético, que é abundante na Terra, provavelmente para reconstituir a capacidade reprodutora de outras espécies, para povoar outros mundos, qualquer coisa que seja. Mas o fato é que, em havendo essas abduções, e nesses casos há sempre experiências genéticas de geração de seres híbridos, parte humanos, parte extraterrestres, que são depois retornados na Terra, e depois, mais tarde, eles são de novo levados, esses híbridos, e são novamente passados por um processo médico, e é o resultado devolvido à Terra, etc. e tal, para formar uma geração de pessoas que tenham mentalidade alienígena e que resistam à Terra. Eu acho que uma das coisas mais importantes que as pessoas precisam saber é que apenas 25% dos contatos com essas inteligências muito elevadas não humanas acontecem no nível físico, com o corpo físico envolvido, né? 75% dos encontros acontecem no nível não físico. Mas o que será que isso significa? Significa que é no nível mental, emocional e espiritual que nós acessamos essas outras dimensões. Algumas vezes nós retornamos do que seriam talvez até essas viagens astrais, podemos chamar assim, com algumas marcas no corpo, porque acredita-se que não é por acaso que existam esses encontros.